Bom, gente, o tema, nós estamos aqui nessa semana, de celebração do aniversário da Yah Church. E a Yah Church, ela tem um chamado. Aliás, a Igreja de Jesus tem um chamado, O nome igreja vem do grego eclesia. Eclesia significa chamados para fora. Então, ainda que nós nos reunamos para ter comunhão, para aprender a palavra de Deus, o chamado da igreja não é para as quatro paredes, é para fora. Esta é a nossa vocação e o nosso chamado. E o tema da mensagem de hoje é o chamado. Há um escritor americano muito famoso chamado Mark Twain. Ele diz que tem os 2 dias mais importantes da nossa vida. O primeiro é o do nosso nascimento e o segundo é o dia em que nós descobrimos o porquê de termos nascido, o nosso propósito. E eu percebo que nesse mundo ainda tem muita gente que vive sem entender qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Eu vou começar lendo um texto de Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se você foi chamado por Cristo, e você entregou a sua vida a Ele, saiba, meu querido, que Deus tem um chamado muito mais amplo do que meramente um chamado para a salvação. Antes de eu falar propriamente como nós podemos reconhecer o nosso chamado e ter uma vida relevante aqui nessa terra, eu queria dizer que o chamado, ele vem de Deus, e ele é para Deus. Você não escolhe o seu chamado, você não decide o seu chamado. Ele vem de Deus e ele é para Deus. A segunda coisa que eu quero dizer nesse texto aqui é que esse chamado vem da eternidade. O texto fala antes da fundação do mundo. Então, ainda que nós vivamos aqui, muitos nasceram no século 20, outros no século 21, o teu chamado, ele é eterno. Muito antes de existir o cosmos, a palavra aqui na fundação do mundo é cosmos, antes de existir o universo, Deus já tinha um chamado e um propósito para a sua vida. Então, é muito importante que você o descubra. É muito importante que você ande nesse chamado, porque isso vai fazer toda a diferença no impacto que você vai provocar na vida das pessoas. A terceira coisa que eu quero falar desse chamado aqui é que o chamado sempre glorifica a Deus. Quando você cumpre o seu chamado, você vai trazer louvor e glória para o nome de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser um derrotado, Deus nos chamou para ser uma pessoa amarga, Deus te chamou para brilhar, para ser luz do mundo e sal da terra, para fazer diferença. E quando as pessoas olham a luz de Deus na sua vida, elas vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. E por último lugar, eu quero dizer que esse chamado, ele é irrevogável. Não tem essa coisa de Deus te dar um chamado e depois ele mudar de ideia. A palavra de Deus diz que Deus é imutável. Ele não muda de opinião, não muda de humor e não muda nos seus propósitos. E a palavra de Deus diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus para a tua vida ainda está valendo. Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: o chamado de Deus para a tua vida ainda está valendo. Então hoje, nesse domingo de festa, eu quero dar para vocês aqui algumas dicas importantes de como descobrir o seu chamado. Amém? A primeira dica que eu quero dar para vocês é que o seu chamado requer a sua descoberta. 1 Coríntios 2, 9 a 11,
É um texto que eu amo muito, mas a grande maioria das pessoas o usam de maneira errada. O texto diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Esse texto ele é usado por muita gente de maneira errada. Tipo assim, olha, Deus tem coisas tão lindas para você que nunca entrou no coração do homem. Nem nos ouvidos, nem nos olhos, nem nada. Como se fosse algo impossível de ser descoberto. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que estas coisas, de fato, elas estão muito além da compreensão humana, mas que elas podem ser descobertas através da pessoa do Espírito. Porque diz assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que lindo, gente. Quantos aqui já são crentes em Jesus? Então o Espírito Santo habita dentro de você. Agora, o Espírito de Deus que habita em você, querido, ele sabe tudo de Deus. E tudo que ele sabe de Deus, aquilo que o homem não pode ver, aquilo que o homem não pode enxergar, nem discernir, Deus nos revela. Glória a Deus, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor? Então a primeira dica é que teu chamado requer a sua descoberta. Deus tem um propósito para a tua vida, tem um chamado para você. Aí você fala, pastor, mas eu não descobri. Não descobriu porque não perguntou para a pessoa certa. E a pessoa certa é o Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Se você tiver comunhão com o Espírito, se você buscar o Espírito, procurar saber qual é a vontade dele para a sua vida, você vai descobrir. Queridos, eu entrei na faculdade muito cedo, fui fazer engenharia civil, era o que os meus pais queriam que eu fazia, mas eu não me adequava, eu não gostava, achava horroroso aquilo lá. Eu queria ser músico. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim, filho, eu não te chamei nem para ser engenheiro e tampouco para viver da música. Eu te chamei para ser um pastor, para pregar a minha palavra. E quando eu descobri isso, meus irmãos, foi uma coisa tão extraordinária, porque eu abandonei tudo. Eu não fazia a mínima ideia de como seria. Eu chamei a Lilian, né? Estava namorando com ela, eu falei, olha, eu sou apaixonado por você, eu quero casar com você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposta a ser pobre? Ela falou, por quê? Não, porque pastor é pobre. E eu vou ser pastor. Ela virou para mim e falou assim, eu estou disposta a casar com você. Se vamos ser pobres ou não, não depende de nós, depende de Deus. Mas quando eu entrei no chamado de Deus para a minha vida, eu tinha tanta paixão por aquilo. E tudo que eu fazia com excelência. Era como se fosse a última coisa da minha vida. E Deus falou para mim, o meu chamado para você é esse. E Ele prosperou os meus caminhos. A maior prosperidade que Deus me deu não foi dinheiro, foram vidas, foi salvação de vidas, foi poder ser instrumento para começar uma igreja há 32 anos atrás, que hoje está no mundo inteiro. Milhares de vidas estão sendo impactadas e ainda mais ainda, porque o chamado de Deus, quando você entra no chamado de Deus, você prospera onde quer que você esteja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esse mesmo Deus que chama, Ele te dá dons, Ele te capacita. E esses dons e habilidades que o Espírito Santo te dá, eles estão diretamente ligados ao chamado e ao propósito que Deus tem para você. Então, quando você anda no seu chamado e nos dons que Deus te deu, você vai arrebentar as cadeias, os muros, as portas, e Deus ampliará cada vez mais o seu território. Andar no seu chamado e no seu propósito garante sucesso.
A palavra sucesso é literalmente cumprir o chamado e o propósito. Então, eu não estou querendo dizer que o seu sucesso depende único e exclusivamente de você ter sido chamado por Deus. Muito do seu sucesso depende do teu trabalho, da sua paixão, do seu foco, da sua disposição de fazer aquilo que Deus te deu e colocou na sua mão. Porém, a parte do homem é infinitamente menor do que o favor, a graça, o chamado, a habilidade e os dons que Deus nos dá. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, enquanto ao seu chamado aqui na terra, é muito importante você descobrir qual é o seu chamado. Porque quando você está no seu ambiente, quando você está agindo naquilo para o qual Deus te chamou, você vai voar alto e não vai ser impedido pelas circunstâncias. A segunda dica que eu quero dizer para vocês quanto ao chamado é que o seu chamado requer a sua coragem. Jeremias 1, 7 e 8 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. Jeremias, quando foi chamado por Deus, afinou, amarelou. Falou, Deus, não, isso é muito grande para mim. Eu não vou ser capaz. E Deus falou, peraí, negativo, não vem com essa conversa não. Porque tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Não olhe para você mesmo como uma criança. Para todos que eu te enviar, você vai. E tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Não temas diante deles. Olha, quando Deus ele te chama, Ele te promete uma coisa: eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E é incrível, porque Jeremias, gente, foi aquele profeta que profetizou o caos. Ele profetizou a vinda dos babilônios. Ele profetizou que Israel estava em pecado e ia ser levada cativa para o cativeiro. Então, camarada, não foi simples viver debaixo dessa mensagem. Ele foi jogado no poço, ele foi preso, ele enfrentou uma série de coisas. Mas quando vieram os babilônios, que levaram todo mundo, Nabucodonosor já sabia de Jeremias. Então ele deu honra para Jeremias, ele soltou Jeremias, falou, você é livre para ir para onde você quiser. Deus cumpriu a sua palavra e o livrou. Então, meu querido, quando você descobre o teu chamado, você tem que ter coragem para cumpri-lo. Porque o chamado de Deus não é um chamado que vai te eximir de problemas, de lutas, de percalços, de momentos difíceis, não. Há montes e vales, mas a promessa de Deus é que aquele que cumpre o seu chamado, Deus vai livrá-lo e vai ser com ele, amém? Deus é contigo, meu querido. Quando você entra no caminho de Deus, o caminho de Deus é reto e Ele vai te levar para a vitória. Você vai pisar na cabeça dos seus inimigos em nome de Jesus. Então, eu quero que você saiba de algo. Você foi chamado para impactar o seu tempo. Deus quer que você tenha influência no seu tempo. Jeremias foi chamado para aquela geração. Você foi chamado para a sua. O seu chamado, portanto, é para essa geração, não é para a próxima. Tudo bem, é verdade que muitos de nós temos uma vida que continua a impactar mesmo depois que Deus nos leva. Mas o tempo que você tem para cumprir o seu chamado é agora, é nesse momento. Tem muita gente correndo atrás de felicidade. Eu quero ser feliz. Ai, se Deus me der aquela mulher amada, eu vou ser feliz. Balela, não vai ser. A tua felicidade não está no encontro de uma pessoa, ou no sucesso financeiro, ou numa carreira. A tua felicidade está no fato de você estar no centro da vontade de Deus e cumprir o seu chamado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Quando você descobre o seu chamado e você tem coragem de seguir por ele, você fica feliz.
Domingo é o meu dia predileto, é o dia que eu venho à igreja, é o dia que eu vou entregar o recado de Deus. Mas hoje, todos os dias eu faço vídeos, eu falo com pessoas. A Lília fala, mas que é isso? Que gás é esse? Eu falo, Lília, foi para isso que Deus me chamou. Quando eu fui chamado para o Senhor, eu tive que ter coragem de abrir mão de uma carreira que aparentemente era uma carreira muito mais rentável do que ser um pastor. Mas eu não tinha como viver sem fazer o propósito de Deus na minha vida. E claro, passei por dificuldades. A igreja no começo não tinha dinheiro para pagar, o salário era pequeno, era duro, mas a gente era feliz. Mas como tudo na vida, quando você cumpre a vontade de Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá todas as suas necessidades. Amém? Então, Deus fala para Jeremias, não duvide do seu chamado. Deus fala para Jeremias, não temas. Querido, se Deus te chamou, vá por esse caminho. Não tenha medo de seguir, não olhe para trás, porque eu tenho certeza que Deus vai ser fiel como Ele sempre foi. A terceira dica que eu quero dar para vocês é que o seu chamado requer a sua obediência. Então, primeiro diga assim, descoberta. Segundo, diga assim, coragem. Terceiro, diga assim, obediência. Vou até beber uma aguinha aqui para começar. Deuteronômio 28, versos 1 a 6. Deus está falando com um povo chamado, o povo de Israel. Aí ele diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor, diga ouvir, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, diga guardar, que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, diga exaltará, sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, diga ouvir, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, diga bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Glória a Deus, irmãos, isso é uma promessa do Deus Altíssimo. Agora, qual é a condição aqui que Deus dá? Obediência. Se você ouvir a voz de Deus hoje, 99% das vezes é pela palavra. Então tem gente que fala, por que minha vida não dá certo? Eu pergunto, você está obedecendo a Bíblia? Não em tudo. Então tá bom, essa área que você não está obedecendo é a área que está retendo a tua bênção. Se tiveres o cuidado de guardar os seus mandamentos, também isso é um sinônimo de obediência. Se você fizer isso, Deus vai te exaltar diante das nações da terra. E as bênçãos, você não vai correr atrás de bênção nenhuma. São as bênçãos que vão correr atrás de você. E aí o que diz? Serás bendito na cidade e no campo. Não importa se a sua atividade é agrícola, se é industrial, se é na mídia social, não importa. Se ouvires, virão todas sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Serás bendito na cidade e no campo, o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Olha, até para a descendência. Fruto do ventre fala de descendência, fruto da terra fala de resultado de trabalho. E a gente sabe que Deus cumpriu isso. Jacó, quando esteve trabalhando em Padã Arã, com seu tio Labão, quando ele cumpriu os 14 anos de trabalho pelas duas esposas, ele começou a trabalhar para si e tudo que ele fazia, ele prosperava mais do que os outros. Isaac também, quando esteve em Gerar, na terra dos filisteus, ele produzia 100 por 1, os outros ficaram com inveja. Meu querido, você não quer ter um Deus todo-poderoso do teu lado, favorecendo a tua vida? Então ande por obediência, porque a obediência agrada a Deus. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio.
Quando ele fala bendito o teu cesto e a tua amassadeira, ele está falando bendito os instrumentos do teu trabalho. Aquilo onde você vai armazenar, onde você vai operacionalizar o teu trabalho, Deus está dizendo, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Ou seja, você não vai começar bem e morrer na praia. Você vai começar sendo visto e as pessoas vão bendizer o teu Deus pela sua vida. E no final vai dar tudo certo. Porque o seu Deus, aquele que te chamou, aquele que te dotou de dons e habilidades e unção, Ele garantirá que a tua vida seja marcada por uma vida de sucesso. As pessoas se inspirarão na tua vida. Amém? Mas isso tudo depende de uma palavrinha bem pequena: obediência. Graças a Deus que Deus ele não nos risca, né, quando nós erramos. Mas, queridos, ainda que Deus seja longânimo, não trate daquilo que é a sua desobediência como se fosse algo de menor importância. Deus quer que você se conserte, que volte para o caminho. Eu gosto muito de estudar as línguas originais. A palavra arrependimento no grego, metanoia, significa mudar de mente. Mas eu prefiro a palavra do Velho Testamento, do hebraico, que é techuvá, que significa de novo, ou voltar para a lei. Por quê? Porque metanoia, mudança de mente, o indivíduo, se ele, por exemplo, é cristão e ele virar um esotérico, ele fez uma metanoia. Agora, a palavra do Velho Testamento para arrependimento é voltar para o caminho da Torá, da lei. Então, querido, o que Deus está dizendo para mim e para você, a dica para uma vida de sucesso dentro do seu chamado, é voltar para a palavra de Deus. O mundo está dizendo que a Bíblia precisa de releitura. Não, quem precisa de releitura é o mundo. E Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você pode ter certeza de uma coisa. Você pode ter certeza de uma coisa. Quem anda na palavra de Deus, você não pode analisar a vida desse indivíduo por uma fotografia. Você deve analisar como um filme, porque o indivíduo passa por lutas, pode ter quedas, mas se ele está voltando para a palavra, o final da história será melhor do que o começo. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e você está questionando, será que eu estou na vontade de Deus? Querido, o Espírito Santo habita em você. Dobre o teu joelho, procure ao Senhor, fale com Ele e Ele vai te revelar o seu propósito. E o Espírito Santo é o primeiro a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Existem pessoas que negociam a palavra de Deus, que por conta de algo, de um benefício financeiro, de ser aceito na sociedade, né, de ter aí uma relevância momentânea, abrem mão daquilo que é fundamental. Essas pessoas podem até ter algum sucesso aqui na terra, mas o sucesso verdadeiro, que é aquele que é eterno, que é perene, somente aquele que anda no seu chamado. E a última dica que eu quero dar para vocês é que o seu chamado requer perseverança. Vamos lembrar, gente, dos 4 pontos? Digo, o seu chamado requer sua descoberta. O seu chamado requer coragem. Seu chamado requer? Como? Obediência. O seu chamado requer perseverança. Hebreus 11, de 35 a 38 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim,
até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu quero te dizer, meu querido, que a verdadeira recompensa vem sempre de Deus. Hoje nós temos uma teologia muito errada, essa teologia da prosperidade, que ela mostra um lado da verdade, mas omite e sonega o outro. Porque muitas vezes o indivíduo que tem um chamado de Deus, ele sofre, ele passa por dificuldades. Existem pessoas agora que por causa do nome de Jesus estão morrendo do outro lado do mundo. E tem gente que não quer, quando se fala de negacionismo, esse é o verdadeiro negacionismo. O indivíduo que ele quer só o quê? Só quer a bênção. E aí quando recebe essa mensagem equivocada e começa a enfrentar as lutas, fala, bom, não me contaram isso, então eu não quero mais. E vão de volta para o mundo. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. Daquele indivíduo que começou bem, gostou da palavra, mas vieram as perseguições e os espinhos da vida sufocaram e a semente morreu. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Hebreus 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, fala de pessoas que perseveraram até o fim. Alguns receberam os seus pela ressurreição. O que significa isso? Que os filhos morreram e Jesus ressuscitou. Quantos aqui querem experimentar uma coisa dessa? Eu prefiro que ele não morra, não mate ninguém. Mas eu gostaria de experimentar uma ressurreição assim. O que eu quero dizer, gente, é que a Bíblia fala que às vezes o seu chamado e às vezes o sucesso do seu chamado não é o aplauso dos homens, mas é o aplauso do Deus eterno. Alguns foram torturados, outros receberam escárnio e açoites. Hoje o evangelho está cada vez mais se tornando politicamente incorreto. E tem gente que literalmente que não quer mais viver o evangelho pleno. Por quê? Porque eu vou ser politicamente incorreto, não vou falar sobre isso. Outros receberam algemas, prisões. Mas a Bíblia diz assim, pessoas dos quais o mundo não era digno. Eu não sei qual que é o seu chamado. Deus sabe. O meu chamado eu sei. Mas eu tenho dito para Deus, Senhor, eu vivo no mundo ocidental, num país livre para se pregar o evangelho. O Senhor tem me abençoado demais, em todos os sentidos. Ajuda-me a ser digno, se não for digno de morrer pela minha fé, que eu seja digno de viver por ela. Que eu seja digno de viver a vida que o Senhor tem para mim. Então eu quero dizer isso para você, querido. A recompensa dos homens, o glamour, é passageira. Existem muitos artistas famosos que tiram a vida drogados, pessoas que têm tudo que o mundo dá e permanecem vazios. Mas aquele que tem o Senhor dentro de si, aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si, falando para ele, olha, você está andando no meu caminho, parabéns, continua assim, vai firme, porque eu sou contigo. Estes são verdadeiramente felizes e bem-sucedidos, porque além de tudo, irmãos, a recompensa desse mundo é passageira, mas na eternidade, nós andaremos nas ruas de ouro, e a marca do nome de Jesus estará sobre nós, sobre cada um de nós. Então fica firme, meu querido, fica perseverando. Se você está enfrentando lutas financeiras, lutas na alma, se você está sendo perseguido pela sua fé, glorifique a Deus. Jesus diz, exultai, erguei a vossa cabeça para o alto, porque está próxima a vossa redenção. Amém? Deus quer levantar uma igreja relevante, forte, que avança, que ama Jesus e que vive para a glória dele.
Nós não podemos rejeitar aquilo que Deus nos dá. Se Deus tem colocado riquezas, dons, oportunidades na sua mão, use-as para a glória dele. Mas não faça disso um fim, faça disso só um instrumento. O fim não pode ser isso. Mas se Deus permitir que você passe por circunstâncias onde nada disso esteja à sua disposição, ainda assim, você pode vencer o diabo, resistir às lutas, perseverar até o fim e glorificar a Deus no seu chamado. Eu quero concluir essa palavra dizendo que Deus tem uma vocação para todos nós que somos do Senhor. Você já descobriu a sua? Feche seus olhos. A primeira vocação, e a mais importante, é aquela que o Senhor nos chama para sermos seus filhos. Diz a palavra de Deus: todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, meu querido, você que está me vendo hoje pela internet, e você que está me vendo aqui também, nesta igreja, o primeiro chamado é: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Talvez você esteja aqui e nunca tenha tido um encontro com Jesus. Eu me lembro da noite que Ele me chamou. Eu era um jovem de 19 anos, cheio de dor na alma, de rancor, de ódio. E o chamado dele mudou a minha vida. Quando muitos achavam que eu ia ser um bandido, um desajustado, o Senhor fez de mim primeiro seu filho, depois um ganhador de almas. E eu estou aqui hoje para dizer que não importa qual tenha sido o seu passado, porque Deus pode mudar o seu futuro e o seu presente. Não importa o número de pecados, de erros que você tenha tido ou ainda tenha hoje, porque Jesus morreu por todos eles. Mas a escolha de dizer: eu aceito o teu chamado, vem de você. Só você pode decidir e dizer sim. Então você, quando eu fizer esse convite, você que está aí na internet, você vai dizer sim para Jesus. Coloque o seu celular aí nesse QR Code, para que nós possamos orar pela sua vida. Mas se você que está aqui hoje também, querido, não tem certeza que você tenha tido esse encontro pessoal com Ele, não saia daqui sem fazer essa entrega hoje. E eu quero orar por você, tanto que está aí pela internet quanto aqui. Eu pediria que você que quer entregar o seu futuro, o seu passado e o seu presente a Jesus, e aceitar o seu chamado de salvação, quero que você levante a sua mão, onde você estiver. Eu vou pedir que a igreja fique com os olhos fechados, mas abra um pouco a luz para que eu possa enxergar aqui. Os diáconos me ajudem. Há alguém que queira fazer essa oração hoje? Levanta, graças a Deus aqui por essa vida. Há mais alguém aqui desse lado? Fique com a mão levantada. Graças a Deus aqui. Graças a Deus ali também. Graças a Deus aqui também. Eu peço para você ficar de pé. Você que está entregando a sua vida ao Jesus, por favor, fique de pé. Eu vou orar com vocês.
Você que está aí na internet também fazendo essa entrega, põe a mão no coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi o teu chamado hoje, pela boca do pastor, e humildemente, eu reconheço que eu preciso do Salvador. Eu quero ter um encontro contigo. Eu entrego o meu passado, eu entrego o meu presente e o meu futuro. E eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os diáconos, por favor, podem chegar até eles. Várias pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu queria dizer algo para vocês. Este é o primeiro passo. Mas o chamado, a entrega da alma e do espírito para a salvação é o primeiro passo. Mas junto com este chamado, o Senhor tem para a tua vida também uma vida inteira de cumprir propósitos para ter uma vida relevante. Creia nisso. Você que está me vendo pela internet também, a tua vida vai mudar. A minha vida mudou. Eu não tinha nem sonho do que Deus ia fazer comigo. No ano da pandemia, eu já estava pensando em aposentadoria, gente. Falei, vou trabalhar mais 10 anos, depois vou aposentar, vou passar para o meu genro, para minha filha, a condução da igreja. E quando aparentemente eu não podia mais pregar para cá, Deus falou, você vai ver a multidão de pessoas que eu vou trazer para que você pastoreie. E hoje, quando eu prego, gente, me perdoem os que estão aqui, eu não consigo pensar só em vocês. Eu estou pensando nos milhões que estão lá fora. Então saiba que o nosso Deus é um Deus extraordinário. E até mesmo aqueles que já estão chegando aí na terceira idade, se você está vivo, Deus ainda tem um propósito para você. Não acabou. Porque crente não aposenta, meu irmão. Crente, ele trabalha na obra de Deus até ser promovido para a glória. Amém? Então não importa qual seja a tua frente de batalha, Deus tem para você luz, para que o mundo através de você veja Jesus. E Ele quer te abençoar, abrir caminhos, abrir portas. E Ele promete que Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Você pode dar um salva de palmas para o Senhor?